Bem-vindos ao segundo episódio da Causa Infinito em formato podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre o segundo de escritos e artigos, As Crianças Indigo. Este vai ser o primeiro de uma trilogia que vai falar das crianças, das estrelas. Neste episódio vamos falar das crianças Indigo. No próximo episódio vamos passar para as crianças Cristal e finalmente quarta-feira que vem, e sendo que a partir daí eu espero passar a ter estes podcasts no formato semanal como originalmente foi planeado. Iremos falar então quarta-feira das crianças arco-íris, mas sem mais demoras vamos passar aos nossos escritos e artigos, As Crianças Indigo. Bem-vindos ao segundo episódio da rubrica Escritos e Artigos da Causa Infinito. Hoje vamos explorar o que são as crianças e adultos Indigo, como reconhecê-las. Este tema é algo que adoro, e este vídeo vai ser o primeiro de uma sequência de 3 vídeos, ou seja, os 2 próximos vídeos serão uma continuação direta do tema de hoje. Hoje vamos começar pelas crianças Indigo. Para a semana iremos para as crianças Cristal e, por fim, vamos para as crianças Arco-Íris. Cada um dos vídeos podem ser vistos individualmente, porque não existe uma obrigatoriedade de ver todos para conseguir perceber o contexto de cada um, mas se perderem esse tempo, ganharem essa experiência, irão de certo conseguir compreender mais as vossas crianças. Mas sem mais demora, vamos rodar o genérico e começar. Toca o genérico. Escritos e artigos da Causa Infinito. Antes de irmos ao encontro do que são as crianças Indigo, como reconhecê-las, é necessário termos em conta que as crianças Indigo estão aqui para nos aproximar da nossa verdadeira essência. Uma vez que um verdadeiro Indigo viaja confortavelmente entre mundos, geralmente à noite, quando pensamos que eles estão a dormir. Pois, ao contrário da maioria dos adultos que acham que as nossas mentes são entidades individuais, para uma criança Indigo, isso está longe da verdade, pois para elas os pensamentos e os sentimentos não são nossos, e essa para elas é verdade. Para uma criança Indigo, a verdade é que nos esquecemos de quem somos e de como todas as nossas mentes estão ligadas umas às outras, sendo que os Indigos lembram-se disso e têm um conhecimento interior que excede muito, em muito, as nossas habilidades psíquicas. Contudo, nem todas essas crianças nascidas em cerca de 1978 são Indigos, uma vez que muitos trouxeram grandes desafios de vidas passadas e que ainda estão a trabalhar para os resolver. Mas uma vez que as lições foram aprendidas e os padrões perdoados, esses Indigos irão se juntar a nós numa próxima geração.
agora um excerto retirado do livro Conversações com as Crianças do Agora, da escritora Megan Blackburn Lowsley. Espero não ter assassinado o nome. O funcionamento intrínseco do nosso DNA interno está a mudar. As relações das nossas ondas cerebrais estão espontaneamente a moverem-se num maior padrão vibracional, assim como os campos eletromagnéticos dentro do nosso DNA. Devido a isso, os nossos cérebros estão a trabalhar junto com unidades de consciência coesas. Isso significa que a humanidade está a tornar-se mais consciente e a mover-se em direção e a tornar-nos seres saciantes, cientes de tudo, de uma só vez e em todos os momentos. Fim da cotação. Vamos continuar então. O que aconteceu para nos fazer perder o contato com o nosso conhecimento interior? Isto é uma pergunta complicada. Simplificando, começou há milhares de anos atrás, quando começámos a pensar em vez de sentir. Com isso, a nossa capacidade de tocar na consciência coletiva, que ainda está dentro de nós, foi ficando esquecida. Como tal, perdemos a capacidade de a usar. Com isso, tornou-se o nosso corpo, colocando-nos restrições baseadas nas memórias para fazer as nossas decisões. Com o passado como nosso guia, demos poder ao ego, que por sua vez nos fez ter medo e com isso o intelecto causou-nos a perda da nossa conexão com a consciência coletiva, fazendo-nos sentir mais sozinhos. Mas com o tempo, alguns adultos têm sido capazes de ganhar pelo menos parte do antigo conhecimento. Eles, por sua vez, estão a ter filhos, crianças, que se lembram da consciência coletiva, de como a consciência coletiva funciona. E, estranhamente ou não, eles estão a usá-la. Os indígenas são descendentes dessas crianças. De onde veio o termo criança indígena? Bom, uma professora e conselheira de nome Nancy Ann Tapp estudou o campo da aura humana, também conhecido como o campo eletromagnético, ou seja, o campo que envolve todos os seres vivos. Ela escreveu num livro chamado Compreender a Tua Vida com a Cor, através da cor, aliás, onde, através das cores da áurea, instituiu uma maneira surpreendentemente precisa e reveladora do perfil psicológico de uma pessoa. Segundo a mesma, os sinais de uma criança indígena, na verdade, começaram a aparecer muito mais cedo, por meados da década de 50, em algumas pessoas. Não obstante, o boom maior foi nas crianças de 80, em que uma maior percentagem nascidas depois de 1980 tinham um novo campo de aura com uma cor azul profundo, a qual chamou indigo. Quais os padrões de comportamento dos indígenas? Bem, o primeiro padrão para detectarmos é que eles nascem a sentir e a saber o quanto são especiais e que devem ser venerados. O segundo padrão é que um indivíduo sabe que pertence aqui, tal e qual como são, e esperam que os outros também tenham consciência disso. O terceiro padrão é que estas crianças são muito confiantes e têm um grande senso de autoestima. O quarto padrão é que têm a autoridade absoluta, daquelas que não existem escolhas ou negociações, onde a sua opinião não conta e que não lhes cai bem, não. O sistema educacional é um bom exemplo disso. Para eles não funciona. Algumas das regras que tão cuidadosamente seguimos em crianças parecem-nos parvas.
e um mendigo esforça-se para as combater. Sexto, os sistemas rituais rígidos são considerados para eles arcaicos, pois para eles tudo deve ter um pensamento criativo. Sétimo, eles são perspicazes. Muitas vezes têm uma ideia melhor dos métodos do que os métodos que estão em vigor há anos. Isso faz com que pareçam destruidores de sistema. Oitavo, os adultos muitas vezes veem o mendigo como um antissocial, a não ser quando estão com outros mendigos. Muitas vezes eles sentem-se perdidos ou incompreendidos, o que se faz que se tornem muito fechados. Nono, os métodos de controle antigo, como, por exemplo, espera que o teu pai chegue a casa, não têm qualquer efeito sobre estas crianças. E, por fim, décimo, o cumprimento de suas necessidades pessoais é importante para eles e eles vão fazer com que apercebas disso. Mas, apesar de tudo, quais é que são as características-chave de um indivíduo? Bom, estas características que eu vou passar a dizer a seguir foram retiradas de um livro que vou traduzir muito à letra como cuidar e alimentar a tua criança indígena. O primeiro ponto são crianças obstinadas. Nasceram em 1978 ou mais tarde. São conhecidos como cabeças duras. São criativos, com um toque artístico para a música, fazer joias, poesia, criativos. São propensos a vícios. São considerados uma velha alma. Imaginem que é uma criança de 13 anos, mas que se comporta como se tivesse 43. São intuitivos, psíquicos, possivelmente com uma tendência para ver anjos ou pessoas falecidas. São muito isolacionistas, ou seja através de mecanismos de defesa agressiva ou através de uma frágil intervenção. São independentes e orgulhosos, mesmo, mesmo quando estão constantemente a pedir coisas aos pais. Possuem um profundo desejo de ajudar o mundo em grande forma. Oscilam também entre a baixa autoestima e grandiosidade. Entediam-se muito facilmente. Provavelmente, hoje em dia, são diagnosticados que têm distúrbios do déficit de atenção ou transtorno do déficit de atenção ou hiperatividade. São propensos a insónias, um sono agitado, pesadelos, podem ter dificuldade ou até medo em adormecer. Alguns têm histórico de depressão ou até mesmo pensamentos ou tentativas de suicídio. Eles, os indígenas, procuram amizades verdadeiras, profundas e duradouras. E, por fim, fazem facilmente elos de ligação com plantas e animais. Mediante esta lista, se possuir 14 ou mais características, bem-vindo ao clube. Pois é um indigo. E por que digo isso? Bem, das 17 características eu tenho 16. Pois no meu tempo não existiam os fórmulas e diagnósticos de DA ou TDAH. Mas vá, continuando. Se possuir 11 a 13, provavelmente é um indigo em treinamento. Ou seja, ainda está a resolver situações das vidas passadas. Se possuir 10 ou menos, poderá ser um trabalhador de luz. Mas sobre os trabalhadores de luz iremos falar em outro artigo. Antes de continuarmos o nosso artigo escrito,
quero relembrar mais uma vez que a nossa coleção de verão estará apenas disponível na nossa loja até ao final do verão. Por isso, se quiserem uma t-shirt como esta azul, toda bonita, que tenho aqui pendurada deste lado, aproveitem, vão já trocar uma. E agora, pequena publicidade. Olá, desculpe a interrupção, mas já se encontra disponível na nossa loja da Spring a nova coleção de verão, edição limitada. Como podem ver, temos t-shirts, temos autocolantes, temos máscaras, como novidade, temos também garrafas, que são excelentes para levar a água nestes tempos quentes, porque conservam o frio, e temos ainda um top feminino. Podem encontrar esta coleção e muitas outras coisas na nossa loja mscausainfinito.creator-spring.com. Espero por vocês. Obrigado. Bem-vindos de volta. Bom, vamos continuar com outra cotação, mas agora do livro Cuidar e Alimentar a Nossa Criança Indigo, pela Doreen Virtue, em que ela diz que os efeitos da Ritalina e de outras drogas administradas aos indigos diagnosticados com DDA ou TDAH, as crianças indigos tomam Ritalina ou outras drogas psicotrópicas rapidamente perdem o contacto com a sua intuição, habilidades psíquicas e personalidade guerreira. Estas crianças foram enviadas para a Terra com estes três dons espirituais, com o propósito de limpar o nosso planeta a nível ambiental e social. Temos que nos lembrar que drogas supressivas, tais como o Ritalin, podem causar uma criança indígena a esquecer o próprio propósito da sua vida e só atrasa o que ele tem para mudar no nosso planeta para que possamos continuar a viver nele. Uma das razões e causas dos problemas em dormir das crianças indigo, cristal, arco-íris, crianças essa que vamos falar nas próximas 2 semanas, são os espíritos rebeldes serem atraídos para eles. Ou seja, esses espíritos sabem que essas crianças os podem ver e sentir, e isso os torna mais irritados, agitados na escola, o que leva às escolas e aos médicos decidirem e diagnosticarem que as crianças têm uma destas doenças. Então, antes de terminarmos, como será o mundo ideal para os Indigo? Bom, os Indigo têm um trabalho a fazer neste planeta e eles vão o fazer, pois o seu trabalho é ajudar a eliminar os valores da idade que o mundo passou, tipo em 2012, substituí-lo com os valores da nova era. Os Indigos levam o seu trabalho muito a sério, mesmo sem estarem conscientes disso. Eles estão a preparar o mundo para os novos valores do amor, fraternidade, unidade e integridade. E as profecias indigo falam que estas crianças especiais são os precursores para mudar radicalmente a palavra, para a próxima grande mudança de ciclo que vai ocorrer após 2012, sendo o perdão para com os outros um elemento-chave para ajudar a curar a Terra. O mundo ideal para o indigo seria livre de todos os produtos químicos, os alimentos seriam cultivados organicamente e localmente, seriam frescos, com o mínimo processo
e refiro. A educação será para todos, onde as crianças teriam uma palavra muito melhor a dizer sobre o seu futuro educacional e currículo. A família é o que está ao seu lado naquele momento e, por isso, abrange um círculo maior de pessoas. O nosso sistema político será verdadeiramente prova maior de todos, muito mais democrático e poderá ser considerado até uma vertente socialista. Todos os países e todas as pessoas trabalham em conjunto para melhorar a vida de todo o planeta, não individualmente. A natureza e as suas necessidades vêm sempre em primeiro lugar, incluir ar limpo, terra limpa. Todas as crianças serão tratadas com respeito e consultadas sobre as decisões que os afetam. Todas as pessoas são iguais, independentemente da raça, cor, sexo ou credo. Concluindo, as crianças indígenas, nós temos os drogados, castigados, negados, e ainda assim eles não se conformam com os nossos pontos de vista do que uma criança deve ser. Porquê? Simples. Muitos indígenas podem ver o seu futuro e saber que estamos a tentar lhes ensinar o que estamos a tentar ensinar é inútil e irrelevante, pois um indivíduo tem uma enorme quantidade de tenacidade e força de vontade, mas através da sua sensibilidade a produtos químicos, alimentos processados e autoridade, eles estão a mostrar-nos o que tem que mudar no nosso mundo. Eles são sensíveis a muita coisa. Uma criança indígena vai dizer que não devia usar estes produtos se realmente amássemos a nossa terra e uns aos outros. E com uma última cotação, vamos terminar mais uma vez do livro da Doreen Virtue. As crianças indígenas são filhos naturais de um mundo não natural. Os seus sistemas imunitários, fisicamente e emocionalmente, não são capazes de assimilar as toxinas que existem nos alimentos, água, ar, produtos de higiene, material de limpeza, iluminação artificial e relacionamentos. Os cientistas descobriram enormes ligações entre as toxinas ambientais e a doença TDAH. Com isto, ficamos por aqui. Usem os comentários para fazer o que eu pedi há pouco. Quero saber naquela lista que dei quantos vocês têm. Ponham um gosto, por favor, partilhem e lembrem-se. Sou grato por vocês terem assistido ao vídeo. Obrigado e até já. Antes de terminarmos, quero apenas fazer-vos duas perguntas. A primeira, o que vos deixa grato? Digam-me nos comentários, por favor. A segunda é, para além de o que estão a achar disso, é se já conhecem a nossa novidade, as guias da Andreia em formato puzzle, para mais de 9 anos. São 500 peças de pura diversão. Passem pela nossa loja da Spring e descubram essa e o resto do nosso merchandising. Mas, mais importante ainda, para terminar, quantos traços de indigo vocês têm? Mais uma vez, quero também saber os vossos comentários. Por hoje é tudo.
voltamos muito brevemente. Até já.